Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e aqui estou relaxadíssimo. Parece que eu vim de uma terapia, e na verdade eu vim. Tive uma experiência com barras. Vocês estão pensando aí que aquela barra, né, de fazer exercício, que garante que vocês não fazem nem 5 nessa barra. Mas nessa outra vocês entram numa situação, numa experiência que vale muito mais do que barras. Sim, exatamente. Eu trouxe uma terapeuta integrativa para falar sobre isso, que é a Fernanda da Silva Ruschel. Fernanda, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre algo que eu experimentei agora há pouco. Estou bem relaxado, viu? Então estou bem assim, tranquilão, e que experiência fantástica, né? E falar sobre barras. Primeira coisa que as pessoas pensam, né? É do exercício com as barras, né? E é muito diferente. Então, você aqui é o doctor que vai falar para esse povo que está numa expectativa, porque nós começamos a falar desde antes, né? Sim. Para que acompanhasse agora às 9 horas da noite, né? No programa Fala Doctor. Então, gente, tá aqui. A Fernanda vai falar sobre isso e muito mais, né, Fernanda? Com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gratidão imensa estar aqui, Douglas. Nós precisamos ter mais momentos como esses e eu me sinto muito honrada em estar aqui podendo falar sobre esse assunto que muitas pessoas realmente desconhecem, né? Muitas vezes associam com outro tipo de conceito que não o real, né? E agora eu te digo assim, ó, o despertar da consciência, né? Que é muito importante. E o que tu me falou dentro da terapia, que realmente a gente desperta a consciência. Exato. Então, nós estamos imersos hoje, né, num sistema muito grandioso que nos coloca numa rotina, né, numa rotina diária, numa rotina que nos faz repetirmos dia após dia as mesmas ações, as mesmas atitudes, os mesmos caminhos, né? E por muitas vezes nós não nos damos conta, né? E simplesmente um dia passa, o outro dia passa, e nós estamos como se fosse num piloto automático. E não paramos para ter momentos diferentes e especiais. Não observamos mais, muitas vezes, coisas simples da nossa vida, né? Uma flor, um pássaro, uma árvore e as pequenas coisas das nossas vidas. Nós acabamos por cair numa rotina e incessantemente continuar. Então, a proposta, né, das terapias integrativas e das barras de Axis é esse despertar da consciência. É estarmos presentes, simples assim, tá? Porque muitas vezes nós vivemos do passado e daí nós podemos chegar a um ponto de até uma depressão em relação a isso. Ou vivemos ansiosos em busca de um futuro, pensando como será, enfim. E esquecemos de viver o presente, que não é à toa, tem esse nome, né? Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos presentes, conscientes, né, de todas as questões que envolvem a nossa vida, né? Porque o presente, ele é uma dádiva, né? E é para ser vivido aqui e agora. E se nós pararmos para pensar, o presente bem vivido, ele vai se tornar um passado bem vivido. E vai projetar um futuro também. Então, a grande verdade é como se nós estivéssemos com a nossa consciência adormecida. Numa rotina, no dia a dia. E um convite é que a gente possa parar. E muitas vezes perceber coisas que a gente não percebe com aquela rotina cotidiana, né? Perceber coisas que aparentemente a gente não dá valor muitas vezes, né? Então esse despertar da consciência seria realmente tomar a consciência, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e estarmos realmente presentes, vivendo o aqui e o agora. Bacana isso. Até mesmo que as pessoas, elas desaceleram. Isso. Perfeito.
com o pensamento de hoje, não colocando uma situação do amanhã que vai provocar ansiedade. Exato. E se aumenta a ansiedade, aumenta as preocupações, aumentando as preocupações, aumenta os problemas. Certo. Então, dentro disso, se percebe que tu está trazendo algo que é vantajoso para a saúde, para o bem-estar e a qualidade de vida dessa pessoa a qual tu trata. Além disso, você também usa a questão aromática, Isso. né? Que compõe dentro de um tratamento né, multidisciplinar e que vai ajudar em outras áreas também. Sim. Né? Que traz um efeito emocional mais tranquilo. Correto. Que a pessoa fica mais equilibrada. Sim, porque na verdade todos nós somos energia, né? Nós possuímos um nome, que é a nossa identidade, nós possuímos uma digital, que é a nossa identidade também, e nós possuímos uma frequência vibracional. Todos nós temos uma frequência vibracional. Então, nós precisamos estar atentos como está a minha frequência vibracional, como eu estou me sentindo, né? Estarmos mais conscientes a respeito disso. Porque hoje nós estamos assim, como você falou, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais aceleradas, né? A gente percebe a correria do dia a dia e essa mente, ela fica também acelerada como reflexo de nossas atitudes diárias. E nós precisamos tirar um tempo para nós. Então é isso que a gente, né, é um convite a todos vocês para pararem e desacelerarem um pouco e se perceber. Eu brinco e digo assim que nós precisamos nos colocarmos nas nossas agendas. Né? Muitas vezes a gente simplesmente vive as agendas dos outros e acaba esquecendo que nós também merecemos ter um momento, um tempo, um espaço para cuidar da nossa energia e da nossa frequência. Nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive energeticamente falando. E uma coisa bastante interessante e simples, ou não tão simples de perceber, mas difícil de às vezes colocar em prática, é que nós estamos em meio a todo um sistema que normalmente reclama. E o que é reclamar? Clamar é chamar, reclamar é chamar 2 vezes. Então, quando nós reclamamos, nós atraímos exatamente aquilo que a gente reclama. Então, não é uma atitude interessante nem inteligente reclamar. E simplesmente pela atitude de parar de reclamar e começar a agradecer tudo o que você tem. Desde a coisa mais simples até a coisa maior que você possa agradecer. É uma atitude muito bem-vinda. Só de parar de reclamar das coisas e começar a agradecer, a tua energia e de todas as pessoas no teu entorno vai mudar. Porque nós precisamos ter essa consciência, né, de que quanto mais a gente agradecer as coisas que acontecem conosco, coisas boas, e aí quando acontece algum problema, como que a gente vai olhar para ele? A gente vai olhar para o problema normalmente e reclamar. Mas na verdade o problema ele só existiu porque de fato algumas coisas que precederam não foram escolhas bem feitas. Nós temos uma das questões bem significativas do Axis é que é o mundo das escolhas. Né? Nós podemos escolher reclamar e entrar nessa vibração e cada vez mais atrair pessoas que reclamam e entrar numa frequência muito baixa. Ou agradecermos e a partir de então evoluirmos e percebermos que nós temos muitas coisas a agradecer. Que às vezes a gente acaba superdimensionando um problema e não percebendo tudo aquilo que está por trás disso, né? Então, o problema ele existe porque a gente olhou para ele e de alguma forma, algumas atitudes nos levaram a ele que a gente precisa escolher de forma diferente.
Então a nossa vida ela é feita de escolhas. Observem como estão as escolhas de vocês, porque vocês podem escolher sempre melhor e sempre coisas que possam te levar a ter uma saúde física e mental muito mais equilibrada. Fernanda colocou algo muito importante, que é se priorizar. Depois ela colocou a situação de escolhas. Escolha aquilo que é bom. Escolha aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz produzir, aquilo que te faz bem. Energia. Nosso corpo é energia. Sim. E existem pontos de energia. Então, nós também, como você havia falado, também trabalho com aromaterapia, porque na aromaterapia nós temos óleos e eles têm frequência vibracional também, né? Então, como uma praticante e facilitadora de barras de Axis, eu estava à procura de algo que fosse complementar o meu trabalho, né? Então, as barras de Axis, elas vão trabalhar com traumas, medos, fobias, ansiedades e tudo que possa estar de alguma forma bloqueando, né? São crenças limitantes que você vai armazenando desde a concepção lá no útero materno e você vai somatizando, né? E existem frequências que vão sendo, né, guardadas na nossa memória. Quando você ativa essas barras e você faz um mantra, você vai dissipando e você vai equilibrando a frequência e harmonizando o corpo. E eu procurava algo para complementar. Por quê? Porque a terapia é feita dentro do espaço, a pessoa sai em equilíbrio, em harmonia. E aí eu precisava de algo para complementar nestes intervalos que eles não estivessem lá fazendo a terapia. E aí, para minha felicidade, eu descobri os óleos essenciais e a aromaterapia, que também tem uma frequência vibracional. Então, quando a pessoa vai até o espaço, eu trabalho a questão de equilibrar essa frequência. E para que ela dure mais tempo possível, eu lancei mão e, né, também oriento no sentido delas estarem usando algum óleo essencial para apoiar, para estender este equilíbrio e equilibrar essa frequência. Viu só, gente? Calma. Nós só vamos num intervalinho e daqui a pouquinho estamos de volta. Até daqui a pouco. Vocês entenderam as situações das barras? A Fernanda vai explicar sobre isso. Então, por que barras de Axis, né? Ou Access Consciousness, que é acesso à consciência. Por quê? Quando são 32 pontos no entorno da cabeça que são tocados sutilmente. Por que barras de Axis? Porque quando você vai colocar de um ladinho o dedo, você também coloca do outro. E conecta este forma uma barrinha de energia dentro lá da tua mente. E o que acontece? Esses 32 pontos, uns irão aquecer, outros não. A sensibilidade na ponta dos dedos que a gente tem é incrível. Então você vai perceber que em uma sessão de barras você toca os 32 pontos, mas que alguns vão aquecer e outros não vão aquecer. Então, quando eu atendo as barras de Axis, ou quando corremos as barras, que é o termo correto,
nós nos conectamos à energia da pessoa e percebemos, fazemos uma leitura. Então, um atendimento nunca é sobre aquilo que eu acho que eu tenho que trabalhar com a pessoa, mas sim aquilo que o corpo dela energeticamente comunica. Como que acontece essa comunicação, Fernando? Através do aquecimento de uns pontos em detrimento de outros. Então, naquela sessão, naquele momento, os que aquecerem, eu sinto aquecer na ponta dos dedos, são os que requerem serem trabalhados naquele momento. E como se faz, então? A partir do momento que eu percebo esse aquecimento, é feito um mantra, que é uma frase que a gente vai repetindo e reprogramando a mente e dissipando essas densidades. Lembra que estava quentinho aquele ponto. Quando se dissipa, essa densidade esfria. E aí então esses pontos eles vão destruindo e descriando traumas, medos, fobias, ansiedades e tudo que de alguma forma possa estar armazenado na nossa mente. Por quê? Porque a neurociência também vai explicar que nós temos memórias e temos padrões. Esses padrões, eles são adquiridos desde quando? Desde a concepção lá no útero materno. Ou seja, tudo que a nossa mãe sentiu quando estava grávida de nós, tudo que teve uma forte emoção, tanto positivamente quanto negativamente, ficou armazenado lá na nossa mente. E então, de lá para cá, a gente vem acumulando e somatizando crenças que vão nos limitando, nos impedindo de sermos realmente aquelas pessoas que nós somos. Então, o processo, a terapia de barras de Axis, ela tem o propósito de destruir e descriar, né, essas densidades eletromagnéticas que vão somatizando lá na nossa mente esses padrões de crenças que vão nos limitando, dissipando elas. Então, o que acontece? A tua mente que está lá acelerada, ela vai desacelerar. É um dos principais benefícios, dentre outros tantos, que as barras oportunizam. Uma sessão de barras de Axis equivale a 1 hora de sessão de barras de Axis, equivale a 2 horas de meditação profunda. Então, a gente brinca que é um antidepressivo natural. Está associado, então, a uma terapia integrativa, terapia que vai complementar as outras coisas. De forma alguma exclui um tratamento, exclui. Não é sobre isso, é sobre complementar, né? Por isso, terapias integrativas, elas se integram. Né? Dentro de outros espaços para trazer, né, para essa pessoa essa leveza, esse equilíbrio, essa paz interior, esse relaxamento. Por quê? Porque dissipa essas densidades, esses padrões limitantes e deixa a pessoa muito mais relaxada, tranquila. Também é utilizada para ter mais foco, concentração, dentre outras, porque são 32 pontos, né, das mais variadas áreas que vão atuar. Nós trouxemos uma energia genética do passado, uma energia intrauterina e uma energia pós-parto. Correto. Isso? Isso. E aí, então se trabalha com esse tipo de energia. Quando tu está fazendo as barras, né, tu sente energias. Sim. E tu sente cores, vê cores, percebe cores. Além do mais, quem está fazendo também percebe cores. Também. Isso, então assim, o que se faz na sessão é levar a pessoa no estado de relaxamento, onde se permite atingir, né, as ondas alfa para que você realmente relaxe. E neste tempo e espaço é onde a gente vai conseguir atuar com a terapia. E neste momento a gente vai trabalhar com essas memórias que estão lá de tempos passados, né? Desde a concepção do útero materno, que estão sendo armazenadas. É como se a nossa mente fosse um grande computador e que nós precisássemos, às vezes, em quando, deletar, destruir e descriar
algumas crenças, algumas coisas que estão lá. Então, como se a gente fizesse a gente brinca, né? Como se fizesse uma faxina na nossa mente. E eliminássemos coisas que não fazem mais sentido. Coisas que nem são nossas, que estão lá armazenadas. Que nós não precisamos mais carregar. E que nós precisamos, sim, ocupar esse espaço com coisas boas. Com meditação, com pensamentos saudáveis, com mantras, enfim. Então, eu como terapeuta, eu oriento, né, na prática, o que você pode fazer a partir de agora, né? E todas as percepções, né, que o cliente tem, o que nós vamos fazer. A partir dessas percepções que ele vai me trazer, do que ele viu, do que ele percebeu, eu vou orientar o que significa aquilo. Eu percebi tais cores, o que significam essas cores? Eu percebi tais imagens, o que elas significam? Né? Eu dou esse feedback e percebo também cores e imagens e assim a gente vai interagindo, né? E trazendo o significado disso. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque na verdade quando tu te coloca na permissão, né, de ser aquela pessoa e ser aquela contribuição e que a pessoa se entrega, há uma conexão incrível e há, assim, uma percepção muito real de tudo aquilo que de alguma forma possa estar impedindo que as coisas possam fluir na vida dessa pessoa, né? Então, hoje em dia, eu atendo crianças, adultos, enfim. E o que acontece? Percebe-se que existem ali crenças que estão limitando e impedindo que de alguma forma aquela pessoa seja mais leve e feliz. Então, as crianças, assim, hoje em dia tem muitas que chegam lá agitadas, né, ansiosas e assim por diante. Então, tem toda uma metodologia para tratar com a criança, né? Também, então, é a forma como a gente vai conduzindo, como a gente vai percebendo. E se dá sempre um feedback quando é a respeito, por exemplo, com uma criança. Eu sempre procuro falar sempre antes, né, com os pais, com os responsáveis, fazer uma anamnese. Isso se faz com a criança, se faz com o adulto, para perceber qual é o contexto e de que forma melhor que eu posso ser a contribuição para aquela situação. E envolve os chakras também, né? Envolve. Então, assim, quando a gente fala em termos de cores, né? Essas cores, nós temos os nossos 7 chakras principais, né? Cada um possui uma cor, cada um possui um significado, uma energia, sim, né? Então, nós temos o chakra básico, né? O sexual, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Né? E aí, as cores que vêm durante uma sessão, elas significam isso, né? Elas vão passar por essa leitura e equilíbrio deste chakra ou daquele chakra, que significa, tem todo um significado que eu explico, né, durante a sessão, após a sessão, antes ou depois, porque durante, a priori aqui, você deite e relaxe, tem o teu momento, né? Então, tudo isso é conversado e falado e explicado para a pessoa. E aí ela toma consciência, né, dos fatos, das situações e percebe que ela pode escolher diferente. A partir daí, ela tem como escolher diferente. Então, até você não saber que você tem outro tipo de escolha, você vai escolher sempre a mesma coisa. E quando ela percebe, mas é possível, né? O Axis, ele também é o mundo das perguntas, né? Por quê? Porque a pergunta empodera, né? E a resposta desempodera. Então, você pode, por exemplo, para equilibrar e melhorar a energia, você pode fazer algumas perguntas são possíveis, e você pode criar as perguntas, e o Axis vai dizer que não há nada que você não consiga mudar se você fizer a pergunta certa, na hora certa, né? Então, por exemplo, você pode acordar e dizer assim todos os dias: que grandiosas, maravilhosas e espetaculares experiências eu viverei hoje, né? Deus, o universo, mostre-me, né? E aí você vai se conectar com uma energia leve, tranquila, e vai te permitir receber, porque muitas vezes a gente não sabe receber também, né?
Isso requer também um treino e um olhar diferenciado para essas questões também. Porque a gente se doa, ajuda todo mundo e acaba não sabendo muito bem como receber. E eu costumo dizer que as barras de Axis é um momento que você desacelera e desliga. É o teu momento, é por ti e para ti. O que hoje a gente está fazendo por nós e para nós? E isso não é uma atitude egoísta, como possa parecer de alguma forma, né? É outro nome que tem isso, significa amor próprio, né? O quanto que você hoje para e pensa, o que eu estou fazendo por mim e para mim? Eu preciso ter esse tempo. Eu posso cuidar dos outros, mas eu também preciso ter esse tempo por mim e para mim. Você realmente precisa começar a se colocar na tua agenda. Senão você só vai viver a agenda dos outros. Eu gostei também depois que tu terminou a terapia comigo, que tu deu orientações, orientações alimentares, orientações da água, que eu achei muito bacana isso. Sim. Evita a gordura, toma mais água hoje. Né? Por que isso? Ok. Então, quando a gente trabalha com a questão energética no nosso corpo, é como se a gente fizesse um detox, né? Energético, a gente faz esse detox energético. E para que isso flua com maior facilidade no nosso corpo, quanto mais leve o nosso corpo estiver, melhor. Então, é sempre uma das orientações, né? Algumas das orientações que eu passo é que vocês consumam mais água, mais que o normal. Você consome um pouco, mas consome um pouco mais que o normal. E também a questão de cuidar um pouco da alimentação, evitar comidas pesadas, gordurosas, né? Por 2 ou 3 dias. E também a questão de evitar bebidas alcoólicas, né? Ah, Fernanda, eu posso tomar uma tacinha de vinho, ok, é o excesso disso, né? E também reflete neste liberar dessas energias densas, vai colaborar com o teu corpo e a tua mente. Sim. No momento também ali no trance, existem agitações e que tu percebe. Sim. Aí logo depois tu pergunta o que aconteceu em tal situação. Isso. Então, assim, quando há liberação dessas energias, por exemplo, digamos que eu tenha visto a cor verde, ok? A cor verde, ela reflete lá o equilíbrio emocional do nosso chakra cardíaco, das nossas emoções, né? Então, o que acontece? A gente acredita muitas vezes que as emoções, elas estão localizadas apenas no nosso cardíaco, no nosso coração. Mas, na verdade, elas estão localizadas em todo o nosso corpo. Todas as nossas células sentem emoções, digamos assim. Quando você arrepia, por exemplo, né? Não é só uma região normalmente, né? Então, assim, quando há um equilíbrio de um chakra, por exemplo, o chakra cardíaco, né? Que é das emoções, que é da saúde como um todo no teu corpo, há espasmos, movimentos que ocorrem em todo o teu corpo, porque há um relaxamento dessas células. E quando acontece isso, elas liberam essa energia e você relaxa. Então, alguns movimentos involuntários, que a gente pode chamar de pequenos espasmos, eles fazem parte desse processo de liberação dessas energias que estavam naquele tempo e espaço e que a partir do momento que são trabalhadas, destruídas e descriadas, elas são dissipadas. Muito bem. Tá gostando da entrevista? Pois é, a entrevista está terminando. Mas espera aí um pouquinho que a Fernanda vai deixar uma mensagem para você. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a conhecerem, né, essa ferramenta incrível que são as barras de Axis. E aí eu fico totalmente aberta e disponível para qualquer dúvida que, né, todos possam ter e me coloco à disposição, tá? Para explicar, para que vocês possam ir lá e sentir no corpo de vocês a energia, né? Porque, como o Douglas falou, é uma questão muito particular, que cada um vai perceber de uma forma. Exatamente. Então, que vocês possam, a partir desse momento e desse tempinho aqui que a gente ficou conversando, parar um pouquinho e pensar: poxa, eu posso cuidar de mim, a minha vida pode ser mais leve, tranquila,
E eu posso escolher diferente a partir de agora. E que efetivamente vocês possam ter um momento por vocês e para vocês. Porque isso é o que se requer. Muito, muito. E sou eternamente grata por esse momento e por esse espaço, Lucas, porque eu acredito que a expansão de consciência, ela passa pelo reconhecimento e pelas possibilidades que a gente tem de divulgar isso. E eu me sinto muito honrada e feliz por poder estar aqui falando um pouco sobre isso e poder efetivamente trazer um pouquinho, que seja, de consciência e despertar isso em vocês, para que vocês possam vir e conhecer essa ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para todos nós. E a recíproca mesmo. Fernanda, muito obrigado. Gratidão. Voltaremos, teremos mais entrevistas, teremos o Cast Doctor também, né? Que vamos combinar. E eu vou dar uma dica de presente, passado e futuro para vocês. O presente é o que vocês estão agora vivenciando, né? Terminando já essa entrevista e com certeza vocês aprenderam mais, né? Estão sabendo mais. E pode ver que tudo que vocês aprendem sempre vão reverter em situações boas para vocês. Quando vocês vão no passado das entrevistas do Fala Doctor ou do Cast Doctor, porque ali tem mais informações que esse passado vai trazer coisas boas para vocês. E o futuro, as próximas entrevistas, não se preocupe, pode ficar tranquilo que eu me apodero disso no dia que for eu avisar vocês. Então fique despreocupado com isso, vamos viver a vida como tem que ser vivida, com muita saúde, muita alegria, aproveitando sua família, seus momentos agradáveis com seus amigos, dentro do seu trabalho, traga energia boa. É isso que nós precisamos para todos os nossos ambientes, energia positiva. Isso aí, né, Fernanda? Exatamente. Falei bonito? Falou perfeito. Que maravilha. Gente, muito obrigado. Fernandinha, muito obrigado e até a próxima.